Olá, queridos estudantes, olha aí, ó, segundo ano, né, mediação tecnológica. Sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. É com muita alegria que estamos aqui nesse momento, eu, o professor Luciano, pessoal do estúdio, né, um grande abraço. Aí um grande abraço aos professores presenciais, né, que estão fazendo essa interação com a gente, essa mediação, né, entre conhecimentos dos estudantes. Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje, olha aí. Filosofia, gente, ó. Ciência, tecnologia e valores na história. Na história de quê? Da filosofia, gente. Nessa aula nós vamos ver, ó, a teoria geocêntrica na antiguidade. Na aula anterior nós vimos uma pequena introdução, né, sobre o geocentrismo. Agora nós vamos adentrar um pouco. A alquimia na Idade Média, nós vamos ver, olha só, né, avançando para a Idade Média. E na modernidade, ó, a cada passo, né, ciência. Revolução científica na modernidade. Vem aqui comigo, olha só, queridos. Eu sou o professor Hélio, né? Estou aqui nesse momento para se interagir com vocês diante dessa aula. E nessa aula temos duas habilidades, vamos lá ver quais são, olha aí. Já estamos, né, em comum acordo com o novo ensino médio, como já expliquei antes, de novo, ó, EM significa ensino médio. 13 é essa habilidade ela pode ser usada tanto no primeiro, no segundo e terceiro ano. Tá aqui, ó, 1, 2, 1, 3, né? CHSA, Ciências Humanas e Sociais Aplicada, né? E nós vamos dar competência 2, né? A habilidade 2. Então vamos lá, analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e na dinâmica de grupos, povos e sociedades contemporâneos, ó, fluxo populacionais, financeiro, etc. E a habilidade 4, olha aqui, analisar e avaliar os impasses né, ético-políticos decorrentes de quê? Das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas do mundo contemporâneo e seu desdobramento nas atitudes e dos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas. Ok? Veja bem, vamos trazer para essa tela aqui, vamos lá. Olá, coloca a tela aí para mim nesse momento. Olha aí, gente. Ciência, tecnologia e valores na história da filosofia. A gente vai ver um passo a passo. Primeiro, o que a ciência diz sobre o universo, né? É uma análise filosófica, ok? É o geocentrismo, é o que pairava, né? Vamos ver o contexto dele. Vamos lá, olha aí. A teoria geocêntrica, vamos lá para o texto. A teoria geocêntrica, ela, na antiguidade, ela vê que a observação do movimento dos astros é muito antiga, né? A forma de olhar, olha aqui. Povos como os babilônios já manifestavam esse interesse dos 2 ou 3 mil anos antes de Cristo, que é a C. Foram os gregos que pela primeira vez explicaram racionalmente o movimento dos astros e procuraram entender a natureza do cosmos. Numa aula anterior nós falamos que os gregos eram práticos, os egípcios, os indianos, etc., sobre a análise do conhecimento. Os gregos, eles teorizaram, né, colocaram na teoria. Então sempre estão ali, né, no berço da humanidade. A partir disso, ó, o círculo era privilegiado pelos gregos como forma perfeita, tá aqui o círculo. Pois o movimento circular não tem início nem fim, sempre, né? Ó, configurando o quê? Era uma volta sobre si, né? E continua sempre, né? Sempre colocando o movimento sem mudanças. Assim é o universo, eles o veem. Acrescente-se a isso o quê? A concepção de um universo finito, limitado pela esfera celeste, fora do qual não há lugar, nem vácuo, nem tempo. O geocentrismo, né? Vamos analisar aqui como era feito, né, o universo na antiguidade, né?
Nas teorias astronômicas da Antiguidade, na Idade Média, prevaleceu o geocentrismo, modelo que concebe a Terra como um imóvel no centro do universo. Está aqui, ó, nós estamos aqui nesse centro. Essa tradição teve início com quem? Com Eudoxo, um dos discípulos de Platão, e foi confirmada por quem? Por Aristóteles. E mais tarde por quem? Cláudio Ptolomeu. E depois, né, ele era matemático, geômetra, né, e astrônomo, uma das últimas grandes personalidades de Alexandria. Veja bem, vem aqui comigo, ó, vamos para o centro. Vamos supor que eu sou a Terra, né? Sou a Terra, Geo, né? Pergunte aí dos professores de geografia. Geo é Terra, né? Ou seja, concebia que o Geo, Terra, era o centro do universo. Tudo estava em sua volta. Né? Tudo contornava ali ao redor. Então essa basicamente é a teoria do geocentrismo, essa daqui, ó. Que mais tarde, ao longo dessa aula, foi quebrada, né? Esse pensamento, essa forma de agir. Vamos lá, agora lá, continuando. Ptolomeu escreveu a obra Almagesto, né? Que representou o mais importante referencial de astronomia geocêntrica lá da antiguidade. Então esse aqui já é antes de Cristo. Esse tratado matemático e astrônomo exerceu influência durante toda a Idade Média, tá? Até ser contestado por quem? Copérnico e Galileu. Que tratado, gente? O geocentrismo, está aqui, ó. Como já falei, né? O geo, aqui é terra e aqui é centro. A Terra no centro. Segundo o modelo, a Terra era o centro do universo, com todos os planetas e o Sol girando ao seu redor. Isso mesmo. A teoria nasceu em um período em que o conhecimento sobre a Terra, sobre a natureza, ainda estava em plena discussão. O início, né? Então, o início. Por exemplo, os filósofos haviam eleito 4 elementos fundamentais da natureza. A água, a que eu posso denominar, né, que é o Tales de Mileto, ó. Terra, fogo e ar. Aqui, ó. Esses elementos teriam a tendência de quê? Natural de se agrupar em esferas, né, em grupos. A esfera mais pesada, feita terra, ficaria no centro, tá aqui, ó. A esfera mais pesada, no centro. A esfera água, que o envolvia, ficava logo após a terra. Seguido pela esfera ar, né? E depois a esfera fogo. Então tá aqui, ó, a terra, o centro, né? Era o modelo que eles viam. A água, o ar e o fogo, os 4 elementos da natureza, que lá os filósofos da física, né, já analisaram, ok? A esfera de terra seria o nosso planeta, está aqui no centro, né? De água seria o quê? Os oceanos. E de ar, a atmosfera, essa que nós respiramos. E o de fogo seria o Sol. Então, assim como ele os via, né, o universo. Em ordem a partir da Terra, o sistema geocêntrico era Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Urano e Netuno ainda não eram conhecidos, pois só foram descobertos após a invenção do telescópio. Então, imagina só, né? Lá eles criaram essa ciência antiga, né, que ela pairou, vem aqui comigo. Então, eles criaram essa ciência antiga, né, que pairou ao longo de muitos, né, séculos. Aí, ó, eles colocaram em evidência essa análise como fonte, né, de pensamento na Idade Média. Então, toda a Idade Média, porque o Ptolomeu criou essa ideia. Aristóteles absorveu para ele. E lembra que Tomás de Aquino pegou e cristianizou o pensamento de Aristóteles? Logo, pairou-se na Idade Média essa ideia
de que a Terra era o centro. E outra coisa, era plana, a Terra plana. Hoje temos os terraplanistas que defendem, né, que a Terra era um formato como se fosse um círculo achatado, né, uma pizza, um exemplo. Eles acreditam que a Terra ainda é até hoje nesse formato, né? Vamos respeitar. Porém, gente, ó, já vinha essa ideia lá, né? De hoje não, ok? Vamos lá, continuando, olha aí. A partir disso, aí vamos falar sobre a alquimia, tá? Um pouco na Idade Média. A alquimia surgiu de especulações de artesãos metalúrgicos. Sua origem ela é muito remota, né? Tanto na China como no Egito. Embora o nome alquimia e alambique tenha origem árabe, apesar da intolerância religiosa, essa prática tornou-se muito conhecida no Ocidente cristão, lá pelo século XIII, ó, Idade Média. Eles eram, inclusive, alguns eram acusados de feitiçaria, né, por causa disso. Mas o que é realmente, né, alquimia? O que é? Nós vamos entender agora. A alquimia foi responsável pelo desenvolvimento de noções sobre o ácido, né, e seus derivados, pela descoberta de novas substâncias químicas, pelo processo, pela atração, né, para a atração de mercúrio e pelas fórmulas para preparar o vidro e o esmalte. O saber oficial sempre desdenhou, né, uma atividade por estar vinculada às práticas manuais. Além do que as técnicas descobertas eram guardadas em segredo e os documentos de difícil leitura envoltos em sua mística. Só para entendermos aqui, ó, vem aqui comigo. A alquimia em si, gente, ó, porque assim, eles viam lá o cobre, né? O ferro, o aço, o ferrujado. Eles queriam dar valor àquele ferro, àquele cobre. O que eles faziam? Eles pegavam um metal nobre, assim como o ouro, e fazia a cobertura. Vocês já viram o cordão embanhado a ouro? É mais ou menos a alquimia acontecendo, ou seja, transformar um objeto sem valor em algo mais valorável. Essa ideia de transformação, de modificação, no caso o exemplo, o aço. É de ferro ali, mas é embanhado a ouro, ou seja, tem ouro e tem valor, ok? Continuando, olha aí. Os alquimistas acreditavam na transmutação, ó, já vamos entrar agora, na transferência do espírito de um metal nobre para uma matéria de metais comuns. Já até dei o exemplo, né? Olha aqui. Surgiu dessa crença a busca pela pedra filosofal, que permitiria o quê? Transformar qualquer substância em ouro. O elixir da longa vida foi outro projeto da alquimia medieval. Imagina, né? Eu já aqui com meus tantos anos, tomar um elixir, né? E voltar a ser os 18 anos. Imagine só. Olha só como é que é a vida, só para entendermos um pouco. E o elixir da longa vida, né? Eles criaram nesse sentido, para vir aqui comigo, para trazer essa ideia de alquimia, ou seja, um elixir que revigora, né? Traz forças, traz juventude para pessoas já de idade. Quando eu era menor de 18 anos, eu queria ser maior, ter 18. Eu aspirava isso, eu ficava louco. Eu ficava esperando para alcançar os 18 anos para ter autonomia e liberdade. Quando eu comecei a ter a partir dos 18, eu queria voltar no tempo. Eu quero menos de 18 ainda. Entende a vida, né? Quando nós estamos com a idade avançada, a gente quer voltar, né, no tempo. Para viver. Que a gente está vivendo bem, né? É tão bom a gente viver nesse sentido. Então eles criaram aqui, ó, tanto na questão da alquimia, né? Transformar o metal simples, né, o ferro, embanhar ele de ouro para ele ficar valoroso e transformar o ser humano, né, revigorar ele para ele voltar a ser jovem, né? Continuando, olha aí. Olha como a alquimia é assim. Hoje temos a beleza estética, né, que faz isso. Para a igreja, essas práticas tinham um caráter ético e foram proibidas pelo Papa João XXII em 1317. A Inquisição perseguia os infratores com rigor e muitas vezes condenava-os a fogueira sobre a acusação de bruxaria. Veja como era o pensamento. A gente não pode julgar porque era um pensamento da época. Trazer para cá, a gente tem que analisar
no contexto daquele período, ok? Estava tudo iniciando, era bom, né? Começaram a gostar, mas os estudiosos avançados viam de outra maneira. Além do mais, gente, a revolução científica na modernidade, ó, saímos lá, né, do geocentrismo e vimos a alquimia, né, na transformação de metais, inclusive da vida humana. Agora vamos ver a revolução científica na modernidade. Aí já está aqui, olha só o modelo, como é que é. Viu que antes aqui era a Terra, agora é o quê? O Sol. Em sua obra Pensamentos, Blaise Pascal, lá no século XVII, escreveu o seguinte: o silêncio desses espaços infinitos me apavora. Então ele já analisava a questão do universo, né? Essa frase explícita a angústia para quem no século lá 17 vivenciou a substituição da teoria geocêntrica pelo qual é heliocêntrica, né? Que é o Sol no centro e aqui a Terra no centro. Olha só a mudança, né? De perspectiva e de pensamento. Isso é ciência, né? Isso é filosofia. Revolução Copernicana é o nome que se dá à profunda transformação na concepção do universo, ocorrida no início da Idade Moderna. Foi a substituição de um sistema planetário, né? O heliocentrismo, que o Sol é o centro, da palavra grega Sol, que significa Hélios. Olha aqui, o Hélios, que ficou no lugar do modelo geocêntrico, centrado na Terra. Da palavra grega significa geo é terra, né? O que o Nicolau falou? Gente, ó, disse, né, copernicana, né, que é a revolução, porque tal revolução científica foi iniciada pelo trabalho do astrônomo cônigo polonês Nicolau Copérnico, século XV e XVI. O primeiro a propor, né, colocar assim em pauta, nesse sentido, a mesa, colocou as cartas na mesa, olha, um modelo heliocêntrico com detalhes matemáticos bem desenvolvidos, difícil contestação da época, né? É importante ressaltar que é justamente a presença de desenvolvimento matemático no modelo proposto por esse filósofo Copérnico que justifica o pioneirismo a ele atribuído, viu? Então, a matemática o ajudou a defender essa teoria. Muitos séculos antes do período da Revolução Copernicana, a ideia de um universo centrado no Sol já havia sido apresentada pelo astrônomo e matemático grego Aristarco. Veja bem, ó. Vem aqui comigo. Essa teoria de Aristarco, o heliocentrismo, que o professor Hélio no centro, né? Não exatamente nessa mesma ordem, mas ó, essa teoria do heliocentrismo já foi proposta, né? Já foi analisada naquele período, já antes de Cristo. Porém, ele não se perspectiva de buscar, de ir além para comprovar. Então, assim, ó, sem aceitação na época, então ficou por isso. Aí ela veio à tona agora na Revolução Científica, na modernidade, veja bem. Ela ficou todo, né, um período antigo, aí ficou toda a Idade Média acreditando-se no geocentrismo. Aí depois a proposição copernicana ganhou substância graças ao quê? A adequada fundamentação matemática, né, de Copérnico. Então ele fundamentou assim. Quando eu ou você quer defender uma teoria, tem que ter muita fundamentação. Aí ele colocou a fundamentação matemática e diz, ó, o planeta está ali, o outro está ali, o Sol está aqui, e vai calculando. Ou seja, não teve quem o contestasse, ok? Vamos lá, continuando, olha aí. Logo então, esse aqui é o modelo. Ó. Os planetas estão aqui, inclusive a nossa Terra. Em 1530, Copérnico escreveu o quê? Um manuscrito que não chegou a ser publicado, o Comentários, em que apresentava um esboço de seu modelo. O Sol era posto no centro do universo. Em torno dele girava o quê? Todos os outros planetas, inclusive a Terra. Ó. Por sua vez, a Lua ao seu redor.
E a Terra ganhou um satélitezinho, né? Que é a Lua. Agora vamos ver a ideia, o pensamento de Galileu Galilei. O que ele disse, o que ele analisou, né, nessa perspectiva. Galileu foi pensador renascentista, né, do Renascimento. Veja que nós vimos, gente, tinha a Idade Média, né? Lá era o geocentrismo e era o teocentrismo, né? Que era o Deus no centro. O Renascimento, ele veio, né? Modernidade aqui, O Renascimento, ele veio nesse meio aqui, Ele foi o transitor, né? O meio termo ali. Quando veio o Renascimento, surgiu o quê? O Iluminismo. Aí trouxe novas ideias, né? Novas teorias. A partir disso veio a modernidade. Então tá aqui, Galileu Galilei foi pensador renascentista, lá da Itália, que aperfeiçoou o telescópio. Veja bem, olha só, vem aqui comigo. Ele pegou o telescópio, gente, ele aperfeiçoou, porque o telescópio era muito pequeno. Ele colocou alguns equipamentos a mais e o telescópio você conseguia ver pessoas, né, bem próximas. O Galileu não foi, ele queria ganhar adeptos, espaço, né, lá na faculdade, com os reis, com os governadores, para poder dar apoio a ele para sua pesquisa científica. Daí ele fez um telescópio, né, adequadamente, colocou lá no alto, né, lá na Itália, e chamou os governantes para experimentar o telescópio. A partir do momento que eles viram, que nunca tinham percebido isso, ver a imagem tão próxima, nossa, eles ficaram engrandecidos e muito admirados extraordinariamente com aquilo. Ou seja, o telescópio aprimorado por Galileu foi a oportunidade, né, assim, adequada para aproximar uma imagem, né, bem assim, próxima mesmo, no sentido de ver os detalhes, inclusive. Aí os reis começaram a investir. Inclusive ele ganhou apoio, ganhou posição social, intelectual, né, posição de professor. Nossa, ele foi engrandecido por causa desse trabalho do telescópio, ok? Vamos lá, continuando, Além do mais, ele se dedicou o quê? A diferentes saberes, como a astronomia, né, ele continuou seu trabalho de astrônomo. A matemática, por sua vez, era importante, porque através dos cálculos, eles percebiam e defender as suas teses. E a física, né? Olha aí. Além disso, Galileu Galilei, ele realizou observações astronômicas que iam ao encontro da teoria o quê? Heliocêntrica, como já vimos, olha só de novo. Hélio, que é Sol, né? Centro, que é centro. Ou seja, o Sol. Ainda, gente, você sabia que essa teoria ainda paira hoje, não tem, tá? Existem outras teorias paralelas, né? Mas ainda não venceu, né? Não convenceu ainda. Porém, essa até hoje. Segundo a qual, né? Essa teoria, a Terra gira em torno do Sol. E agora, como explicar isso? Olha só, vamos lá. A Terra gira em torno do Sol? Mas como? Antes não era o contrário, no geocentrismo? Não era o Sol que girava? Vamos supor, as minhas duas mãos, ó, do lado aqui. Essa mão aqui é o Sol, essa é a Terra. Ó, a Terra gira, né, em torno do Sol. Então, mais ou menos assim, ó. Então, não é mais ao contrário. No geocentrismo, as coisas giravam em torno da Terra, né? A Terra ficava lá parada, fixa. Agora não, é o Sol que fica fixo e as coisas, os planetas girando. Inclusive, você sabia que, por exemplo, para chegar no planeta Marte, né, um planeta que eles estão estudando muito na questão de uma possibilidade de vivência lá, as voltas, né, que dá em torno do Sol, os planetas, vai chegar um ponto que nos outros lugares são 2 anos, né, para chegar da Terra para Marte. Vai ter um ponto, um momento que diminui.
faz mais ou menos 9 meses. Então eles vão viajar no tempo 9 meses, né, com a velocidade da luz, e chegar ao Marte. Vejam bem, né, o Sol está lá parado, fixo. Ele gira só entre si, né, no seu eixo. Porém, os outros planetas giram em torno dele, inclusive a nossa Terra, né? Não mais como o geocentrismo. Continuando, olha aí a nossa aula. Veja bem. Então é nessa perspectiva, tá? E não o contrário, como se acreditava na época, que era o quê? O geocentrismo. Inclusive tem pessoas que ainda acreditam. Hoje nós conhecemos como terraplanistas. Porém, cada um vai acreditar naquilo que é melhor para você, né? Vamos lá, continuando. Por defender a teoria heliocêntrica, elaborada por Nicolau Copérnico, né? Galileu Galilei foi acusado de quê? De heresia pela Igreja Católica naquela época. Que o condenou o quê? A prisão. E até o final de sua vida incluiu suas obras, né, no Index de Livros Proibidos. Então, os livros, né, escritos por Galileu Galilei foram, né, eliminados, proibidos. Vários livros, né, eles colocaram uma lista bem grande. Em 1983, aqui ó, já no nosso período, a Igreja Católica fez uma revisão do processo contra Galileu e o absolveu das acusações. Veja bem, o reconhecimento do erro. O erro antigo, né, trouxe à tona, né, nessa perspectiva de entendimento. Estudos entre seus diversos estudos, destaca-se o quê? A defesa daquilo que dominou o método empírico. Veja bem, nós falamos na aula anterior o que é o racionalismo, né? E o que é o empirismo, né? Coloca aqui o E. E esse está dentro da questão da razão humana, né? Da ação. E esse está externamente, que é a experiência, né? A prática. Porém, tem que se usar a razão, né? Para poder fazer o empirismo. É como um precisando do outro. Como é que eu vou fazer experiências, né, se eu não tenho racionalismo? Então, é um método empírico, é pela experiência daquilo que a ciência vai oferecer. Porque assim, vem aqui comigo. Toda pesquisa científica tem que ser encoberta de análise, experimentos. É necessário, né? Vislumbrar isso. Dessa perspectiva. Não adianta eu dizer, isso ocorre por causa... Não, eu tenho que ter uma experiência. Se eu fiz uma análise, um experimento quanto às questões científicas que eu estou buscando, analisando. Se eu não o fizer... Exemplo, você quer estudar sobre os animais aí na sua região. Vamos lá, pesquisar, vamos ver os hábitos deles, né? Será que eu vou saber por si só os hábitos dos animais? Pode até ter etnografia, né? A etnografia já é escrito, ou a etnologia já está escrito lá. Mas eu quero saber se os animais da minha região são de fato aquilo que está escrito na teoria. Que às vezes eles escreveram mesmo, pode ser da mesma raça, mas o comportamento é conforme cada região. Aí vocês vão ter que fazer experimentos. Vai lá sentar como Galileu. Galileu ficou dias e noites, né, analisando o céu, o universo, para poder colocar o eclipse, né, as fases da Lua, colocar e nesse sentido. Então, vários experimentos. Aí você vai sentar lá e ver o comportamento dos animais. Pode ser um pássaro, um peixe, etc. Aí vai anotando, aquela espécie de animal. Nesse período ele está fértil, anota o período do mês, você vai anotando, é assim que se faz ciência. É pelo experimento, a razão. Você vai racionalizar, o que eu quero buscar? Eu coloco um problema. Aí eu vou fazer a experiência, o empirismo. Mais ou menos nessa perspectiva, ok? Assim como as plantas também. Eu falei do café, lembra uma questão? Onde você quer plantar café na sua região, mas tem que experimentar o solo para ver se é adequado. Se ele se dá bem ou não. Empirismo, método empírico, tá?
Vamos lá, continuando a lei. Ó, o que é o método empírico? Ele é baseado em quê? Uma pesquisa na experiência e na observação. Veja bem, é uma situação a longo prazo. Procedimentos usados pela ciência até hoje. Até hoje tem isso. Analisar os comportamentos. A aplicação do método experimental na prática científica por Galileu representou o quê? Uma verdadeira revolução, gente. A revolução copernicana, né? A ciência rompia com a filosofia aristotélica escolástica. O que eles pensavam? Geocentrismo. Rompeu, quebrou isso. Com o método experimental, o renascimento das ciências no século XVII representou uma verdadeira ruptura. Isso aqui é romper, tá? Aqui, ó, tá rompido, né? Duas partes. A Idade Média, né? Vou colocar aqui. Tá rompido, rachou-se. E a Idade Moderna. Modernidade. Então, foi mais ou menos essa ruptura, né? Quando você está de mal com alguém, né? Tem a ruptura com ele. Ó, a relação hipótese copernicana do heliocentrismo. Essa relação que surgiu, né? Ligação da ciência, da astronomia à física. Ó, é igual o quê? Física moderna e nova visão de astronomia. Então, assim, ó, essa é uma relação que deu desse rompimento, ó. Houve essa hipótese, mais o quê? Leis mecânica e a matemática. E mais o quê? Ligação da ciência, da astronomia à física. Essas duas, ao se ligar, deu o quê? Um cálculo aqui, ó, viu? Deu física moderna e nova visão de astronomia. Uma perspectiva de mundo, né? De universo. E o que diz a nova física? Relembrando a explicação sobre o movimento em Aristóteles. Nós vimos na aula anterior. Corpos pesados caem, porque tendem para baixo por ser este, né, o seu lugar natural. Então é como as coisas, gente, ó. As coisas, elas sempre buscam o seu repouso. Assim como é o ser humano, né? Corpos leves, segundo Aristóteles, tendem naturalmente para o alto. Assim como os balões, né, a fumaça, o fogo, e etc. Então, mais ou menos essa perspectiva. A física aristotélica era qualitativa, de qualidade, por se basear na compreensão de uma suposta o quê? Natureza dos corpos leves ou pesados. Mais ou menos nessa perspectiva. Por assim dizer, Galileu não se interessava em explicar o porquê. Explicação qualitativa, né? Os corpos caem, mas como? Explicação quantitativa, a eles caem. Gente, ó, aí que entra a questão da filosofia, o ideal dela, ó. Sempre ela pesquisa, ela vai nessa base dos dois, ó, o porquê e como e ocorre isso. Veja bem, a qualidade, né? Por quê? E quantidade, como isso acontece? Olha só, esses, né? Vocês vão descobrir e, inclusive, colocar isso nas pesquisas que vocês vão fazer ao longo da vida. Galileu recorreu que às técnicas e instrumentos que pudessem auxiliá-lo, dispondo de quê? De recursos, né? Assim como, vamos lá, continuando, olha aí. Olha só os recursos que ele usou. Plano inclinado, né? Ó, plano inclinado. Termômetro, são os equipamentos. Telescópio e relógio de água, que é o clepsidra, né? Além do mais, por método experimental, né, Galileu elaborou o quê? A descrição quantitativa dos fenômenos, né? A quantidade, o porquê, ó. Tá aqui, ó. Como, né? Investigou o espaço físico nos seus aspectos objetivos, explicando o quê? Aplicando um tratamento matemático também. Viu que a matemática sempre paira, né, nessa perspectiva. Agora vamos analisar um pouco sobre a lei da queda dos corpos. Galileu escreveu a lei da queda dos corpos, após repetidas experiências com uma esfera percorrendo o quê? Um plano inclinado. Então, mais ou menos aqui, ó. Algo inclinado, né, para cima, ele coloca uma esfera, né?
A esfera ela tende a descer. Ó. A lei foi traduzida numa forma geométrica, de modo que a união entre experimentação e matemática permitisse abrir o quê? Caminho para a física moderna, fruto de uma verdadeira revolução científica. Então é mais ou menos nessa perspectiva, ele criou, né, essa lei da queda dos corpos para poder entender, e além, né, da experimentação e abrindo campo para a física, criando o quê? Foi um fruto da revolução científica, inclusive a copernicana. Então, olha só, queridos. Então, a nossa aula de hoje ela vai trazer essas perspectivas, essas análises, para podermos compreender um pouco da evolução. Ou seja, vocês não precisam ficar somente nessa aula, nesses conteúdos que nós apresentamos. Não, podem ir além, conhecer. Eu quero ver, né, nessa perspectiva, o pensamento de Galileu. Então, podem ir além. E olha, não sai daí não, que tem mais, tá, nessa aula. Tchau, um grande abraço.